eu já escutei essa história, inclusive, né, quem tem a oportunidade de sentar contigo e compartilhar um pouco, né, das experiências que você tem de vida, né, se a pessoa tiver um pouco de hombridade e saber absorver, se alocar ali naquela circunstância, porque é complicado às vezes, né, até a Bíblia, né, a Bíblia é um grande livro de histórias e que as pessoas devem se basear como um exemplo para ter sucesso na vida, né? Uhum. E assim, eu acredito que também, Ricardo, acredito que pessoas, amigos que tenham passado por algum tipo de problema, de repente uma experiência, também deve servir de experiência para você, porque o homem sábio, às vezes, aliás, quase sempre, não é aquele cara que aprende com o próprio erro, mas sim com o erro dos outros, né? Então, assim, você conversar com uma pessoa que já passou por muito perrengue, é um grande ensinamento, né? Uhum. E assim, né? Você é um cara que se auto-intitula, né, um homem de negócios hoje, mas tudo isso foi proporcionado pelo ramo imobiliário. E, assim, é uma história que eu sei, mas eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho como que foi a tua odisseia, né? Porque você não começou assim, você era professor, né? E eu queria saber como o mercado imobiliário te tragou para esse mundo, né? Porque tem uma odisseia aí por trás dessa história, né? E eu queria que você compartilhasse para as pessoas, até para as pessoas verem que, às vezes, né, existem chamados falsos, mas tem outros que são verdadeiros, né? E tem verdades que não são absolutas, né? E às vezes você declarar algo para o universo nem sempre é o que o universo quer para você, né? Isso. Então compartilha, por gentileza. Eu vou começar falando algo que marcou a minha vida desde que eu casei com a Roberta. O versículo que a gente escolheu no dia do nosso casamento, lá na segunda igreja, nós somos membros da segunda igreja batista de Porto Velho, tem o pastor Eliel como pastor, que foi o pastor que celebrou o nosso casamento, está lá até hoje. Está em Provérbios 16:1, então se você tem a intimidade, você que está em casa, né, que está assistindo, seja em qual momento for, vai lá em Provérbios 16:1 e dependendo da versão você vai ver o seguinte. Fala assim, ó, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Uhum. Né? Então, nós tínhamos vários planos quando a gente casou, até fazer... A Roberta vinha de TV, então ela trabalhou em TV, foi repórter, tudo e tal, e a gente queria fazer, trocentas coisas. E, assim... Eu tinha saído do mercado imobiliário em 2001, 2002, depois de ter ficado 3, 4 anos lá. E eu me recordo que eu queria fazer tudo depois que eu saí do mercado imobiliário, menos voltar para o mercado imobiliário. Foi um período sabático de aprendizado na marra. Uhum. Por quê? Porque eu tinha estressado com o mercado imobiliário em 2001, quando o governador Bianco... Quem é de Porto Velho vai lembrar dessa história, ele assumiu o governo e ele demitiu aí uns 10, 12 mil funcionários que rotulavam de funcionários fantasmas. E a cidade de Porto Velho, né, a capital, bem provinciana ainda, uma capital com 200 mil, 250 mil habitantes, eu tinha minha imobiliária na época, e ela sofreu muito com aquele impacto na economia oriundo da demissão de funcionários que... Fossem fantasma ou não, grande parte deles consumia o que ganhava dentro da economia, movimentava. Mas ele fez correto, né? Sim. E o mercado ficou muito retraído naquele período, então, vendo as coisas ficar muito difícil, eu era muito jovem ainda, inexperiente, eu falei, quer saber, não vou ficar mais nesse negócio não. Foi daí que eu vendi a carteira imobiliária para um gerente, fechei a imobiliária que eu tinha à época, e eu falei, nunca mais, eu lembro como se fosse hoje eu falando, quando eu consegui me desvencilhar daquilo, eu falei assim, nunca mais eu volto a ser corretor de imóveis. E eu imagino Deus na sua onipresença, onisciência, na sua sapiência. Com a mãozinha no queixo, né? Ele olhando assim, tipo assim, ele tem muita coisa para fazer, mas eu acho que nessa hora que eu falei essa idiotice... Ele parou um pouquinho, né? Opa, como é que é? Ele olhou assim lá e falou assim, tu falou mesmo isso, é? Deixa eu ver um pouquinho da tua vida aqui para frente, como vai ser. Livre-arbítrio. Okay, vida que segue. Nos dias atuais ele teria falado assim, falou não. Não falou isso. E foi daí, cara, que foram 4 anos que a gente tinha acabado de casar, aí eu tinha uma empresa de representação que eu tinha montado, queria ser representante comercial. Aí com 3, 4 meses recebi um convite para ir dar aula na FIP,
do Grupo Pelúcio, estava começando, era o segundo semestre da faculdade. Um amigo meu, que era o coordenador da época e diretor, o Marlon, me chamou e eu comecei a dar aula lá. E aí a coisa entrou na minha vida de dar aula, e eu vi que ficar viajando dando aula ia ficar meio compatível. Eu já passei essa empresa para um outro cara que queria tocar. E aí começou uma parte da minha vida que eu me tornei um professor universitário, e foi assim até hoje eu colho os frutos, né? Quando eu olho e eu vejo pessoas que me encontram e falam assim, professor, quer dizer, eu dei aula 7 anos. Mas é legal, é gratificante. Eu devo ter tido aí no somatório das turmas dentro do grupo lá da FIP, né? E da Faro, depois de 2 anos concomitante também na Faro, sei lá, 1.000 e poucos alunos deve ter passado nas turmas que eu tive a oportunidade de ser professor. E até hoje eu vou colhendo os frutos disso, porque uma cidade, apesar de ser uma pequena metrópole, Porto Velho, sim, com meio milhão de habitantes. Hoje, né, Cezinha? Porque naquele tempo, né? Exatamente. Mas, assim, aonde eu vou, num órgão, numa entidade, até hoje, com o negócio da franquia que a gente tem americana, a gente faz recrutamento de pessoas que querem ser corretores, eu ainda encontro pessoas que, você foi professor do meu pai. Às vezes a pessoa, olha, você foi meu professor, e eu olho 15, 20 anos depois, assim, e a gente vê o carinho, como você marca a vida das pessoas. Então, foram 6 anos, quase 7 anos dando aula, mas chegou um momento em que a situação minha da Roberta financeira ficou muito difícil, porque eu deixei de ser empresário para ser só assalariado como professor, e nasceram as gêmeas, assim, o Papai do Céu já deu porção dobrada, né? Não deu 1, já deu 2, e a gente, na época, assim, né, eu tinha umas reservas, tempo que eu fui corretor de imóveis, as reservas foram diminuindo, semestre a semestre, e esse negócio, às vezes, eu tinha X turma, no outro semestre eu perdi uma turma e a renda já caía, tinha que esperar o outro semestre. Era bem desafiador, e isso eu sou grato. Hoje eu olho para trás e a gente ri, né? Mas foram anos muito difíceis para a gente, mas que a gente construiu uma poderosa rede de relacionamentos que hoje a gente tem assim, a oportunidade de ajudar a parte dessas pessoas que também nos ajudam, porque é uma troca, né? Até que chegou um momento em que a gente teve uma experiência de negócios com políticos, fazendo pesquisa, e o negócio ficou assim, levamos um cano de 2 candidatos, a gente ficou endividado, os caras não pagaram a gente para pagar os credores, a gente vendeu a casa que a gente morava lá no... Nossa, Savinho. Lá no... Como é que é? Nova Caiari, né, Roberta? Lá no 4 de janeiro, né? Que de passagem, eu não sei se era esse local que você não era muito um vizinho bem querido, né? Não, foi depois. Foi. Tá. Desculpa, a antecipação da história. Não, foi depois. Aí nós vendemos essa casa... E com as meninas novinhas, com 1 ano e pouco, nós fomos morar na casa do meu sogro. E literalmente fui morar de favor na casa do meu sogro. Então, aí eu vivi naquela fase, assim, um cara que era filho de família tradicional, mas classe média. Né? O seu Bruno, né? O seu Bruno é meu sogro. Exato. Né? Então, eu saí do centro, ali da Duque de Caxias, em frente ao IBGE, do lado do Classe A, eu cresci ali. Fui morar fora, fiz faculdade, voltei, mas a gente sempre foi assim, uma classe média. O pessoal achando que a gente era rico porque o nome Zog, meu pai foi empresário, né? Era engraçado ouvir isso. Como você... você é filho do César Zog, você é rico. Você saía muito rápido, né, da zona da periferia, né, pra zona... era 5 minutos você saía da periferia pro centro, né? Isso, era bem assim. E aí, então, de repente, eu caso, aí tenho esses problemas, daqui a pouco eu estou me vendo lá, eu e Roberta morando, até por causa das crianças, né, para ter aquele suporte, aquele apoio da família, que criar 2 ao mesmo tempo, assim, com menos de 2 anos é desafiador. E lá Deus operou na nossa vida, milagres maravilhosos, foram quase 2 anos morando lá, eu dando aula toda noite em faculdade, e a gente lutando para tentar, né, fazer alguma coisa, eu e minha esposa, e uma coisa paralela. Só que tinha uma coisa, Ricardo, eu tentei fazer várias coisas, mas eu só não admitia fazer uma coisa. Voltar a ser corretor de imóveis.